Essa próxima semana vai ser decisiva para o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o PSL vai preparar o ataque. Eu já vou falar sobre isso, mas se você é contra o Bolsonaro, se chegou no canal agora, se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição todos os dias, então vamos fazer oposição juntos. E também curte o vídeo, que ajuda muito para o YouTube mostrar para outras pessoas. E a gente aumenta aqui, já somos quase 100 mil pessoas fazendo oposição todos os dias. Então se inscreve, curte o vídeo, deixe seu comentário. Agora vamos falar sobre o PSL, que vai preparar a arapuca para o Bolsonaro. Olha só, eu já falei aqui várias vezes, tem a CPI das fake news, que está indo na direção de tentar derrubar o Bolsonaro. E se eles quiserem, eles derrubam, porque essa CPI tem o apoio do Rodrigo Maia. Ela foi articulada pelo Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia fica ali quietinho, ele não critica muito o governo, ele finge que é isentão, mas o Rodrigo Maia, ele tá do lado do Dória, ele e o Dória, os dois querem ser presidente. Em algum momento eles vão ter que brigar um com o outro, mas antes eles têm que derrubar o Bolsonaro. Em outra área, do PSL também, o Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, já falou que quer ser candidato à presidência em 2022. Então ele quer ser presidente e ele também quer derrubar o Bolsonaro. Só que ele vai por outra frente, não é pela CPI das fake news. O Wilson Witzel vai pela investigação do caso Queiroz. Por quê? Porque as milícias do Bolsonaro estão no Rio de Janeiro e ele é o governador do Rio de Janeiro. Então, ele investigando as milícias ligadas ao Bolsonaro, veja bem, não estou falando que o Witzel é contra as milícias, porque eu não acho que ele seja. Também não posso falar que ele é a favor. Mas ele investigando as milícias ligadas ao Bolsonaro, ele investigando o caso Queiroz, ele consegue minar o Bolsonaro para que o Bolsonaro chegue em 2022 sem chance nenhuma de ganhar a presidência. Eu acho que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro não ganhava nem do Dória, nem do Witzel, de nenhum deles. Mas, muito menos da esquerda. Mas eles querem acabar com o Bolsonaro até lá. E vão conseguir. Só que, no âmbito da CPI das fake news, tá lá o Rodrigo Maia, o PSL, a ala bivarista do PSL. O que é bivarista? O Luciano Bivar é o presidente do PSL. E ele e o Bolsonaro, a gente já sabe, estão brigando por uma verba de mais de 500 milhões de reais no ano que vem. Porque o PSL vai ter 150, mais ou menos 150 milhões de reais de fundo partidário e vai ter mais de 500 milhões de reais de fundo eleitoral. O Bolsonaro quer administrar esse dinheiro e o Luciano Bivar, presidente do PSL, também quer administrar esse dinheiro. É engraçado que eles estavam todos coesos, todos não tão coesos, mas estavam todos, pelo menos na frente das câmeras, amiguinhos, até chegar essa discussão do fundo eleitoral. Quando colocou dinheiro no meio da equação, os ratos começam a brigar. Ok, o que acontece é que uma ala do PSL, ligada ao Luciano Bivar, vai chegar na CPI das fake news e vai pedir que se quebre o sigilo de todas as contas utilizadas para propagar fake news, e o gabinete do ódio se chama, que é uma sala no Palácio do Planalto em que eles administram ali vários perfis que propagam fake news, propagam memes para acabar com a reputação de quem quer que seja inimigo do governo. Eles vão investigar isso a fundo e quem vai investigar é o PSL, vai pedir para investigar. Então veja bem, numa CPI em que o Bolsonaro só tem 3 ou 4 membros a seu favor, que é os filhos dele, o Eduardo e o Flávio, são membros da CPI, a Carla Zambelli, a Carolina de Tone são os deputados, assim, o Flávio é senador, são os membros pró-Bolsonaro dessa CPI. E aí tem mais um ou dois que, depende do que seja a votação, apoia o Bolsonaro, depende, não apoia. Todos os outros estão contra o Bolsonaro, inclusive os do PSL. E para piorar, no Senado, o Major Olímpio também faz parte dessa CPI. E o Major Olímpio também vai ajudar a pedir para quebrar o sigilo desses perfis. Mas o que acontece? Quando o Facebook, o Instagram e o Twitter quebrar o sigilo desses perfis, ou seja, dar a senha, o login, a senha, falar de onde vem esses perfis e de qual é o IP. IP, para quem não sabe, é um endereço. Na internet cada um tem um e pelo IP você chega no computador ou no celular que publicou alguma coisa. Quando as redes sociais entregarem esses dados para a CPI, vai ficar comprovado se isso saiu do Palácio do Planalto. E aí, gente, aí dá impeachment. E aí não adianta falar, mas nada nunca acontece com o Bolsonaro. Eu já escutei isso aqui muito, eu já li muito comentário falando isso. Gente, o Bolsonaro ficou meses atacando o Rodrigo Maia. Ele ficou meses atacando o Dias Toffoli, atacando o Gilmar Mendes, atacando o STF. Lembra que queriam uma CPI da Lava Toga? Quem começou a querer a CPI da Lava Toga foram os bolsonaristas. Só que em determinado momento, um acordo foi feito entre o Bolsonaro e o Dias Toffoli. Assim, a gente para de apoiar essa CPI da Lava Toga
E você, o Dias Toffoli, salvou o Flávio Bolsonaro de uma ação lá do COAF, da investigação do Queiroz. Então dá pra ver, assim, a gente não tem provas de que seja um acordo, mas dá pra ver nitidamente que foi só o Bolsonaro mudar e falar, não, agora eu sou contra essa CPI que vai investigar o STF, e o STF salvou o Bolsonaro. Essa CPI para investigar o STF, eles queriam o quê? Jogar toda a opinião pública contra o STF para pedir intervenção militar, para pedir um golpe de Estado, essas coisas que os bolsonaristas gostam. Mas o Bolsonaro, sendo contra, rachou a CPI. Não aconteceu, mas essa ala bolsonarista, parte dessa ala, ainda quer a CPI. Eles querem porque querem investigar o STF, eles acham que os ministros do STF são todos corruptos. Eu, Thiago, acho que eles são todos golpistas, eles são todos ligados à direita. E isso está claro, é só ver que eles deixaram o golpe, deixaram prender o Lula, a Carmen Lúcia manobrou para que o Lula fosse preso. Para quem não sabe, antes do Lula ser preso, eles irão votar a prisão em segunda instância, só que estão votando só agora. Mas a Carmen Lúcia tirou da pauta e colocou na pauta apenas um habeas corpus do Lula que dizia: eu não posso ser preso porque a prisão em segunda instância é inconstitucional. E aí, como o STF tinha decidido que a prisão em segunda instância podia, aí o Lula acabou sendo preso, porque o habeas corpus dele foi negado. Ela não pautou, no caso, o processo que mudaria a jurisprudência e salvaria o Lula. Ela pautou apenas o habeas corpus do Lula. Ela manobrou. O STF sempre manobrou para ferrar o PT, para colocar o Lula na cadeia, e depois manobrou para que o Lula não pudesse nem aparecer em comerciais de campanha do Haddad. Então o STF ajudou muito a direita a chegar no poder. Eles não queriam o Bolsonaro. A gente lembra que antes da eleição a direita achava que o Bolsonaro iria, depois de eleito, ele iria ser mais, mais suave, que ele iria parar de ser tão estúpido, tão babaca, tão burro e um troglodita como ele é, mas aconteceu o oposto. Ele foi eleito e ele continua sendo quem ele sempre foi, até pior agora, porque agora ele está batendo nos ex-aliados. Então, essa CPI das fake news vai acabar com o Bolsonaro e agora com o apoio do PSL. Esse que é o pior, os ex-amigos do Bolsonaro estão contra ele completamente, o Bolsonaro. Essa semana é uma semana decisiva, porque o Alexandre Frota vai depor na CPI das fake news. Deputados do PSL vão entrar com requerimento para quebrar o sigilo dessas contas de perfis de Facebook, de Twitter, de Instagram, que estão atacando inimigos do Bolsonaro. Inimigos são os ex-amigos do Bolsonaro, e que já atacaram Rodrigo Maia, já atacaram o STF, já atacaram a esquerda. Então, tá todo mundo contra o Bolsonaro. Por quê? Porque parece que a estratégia do Olavo de Carvalho é o seguinte: é a estratégia de dividir, para ele saber exatamente quem é o gado dele, quem são os idiotas que vão seguir o Bolsonaro, custe o que custar, que são aqueles mesmos idiotas que eram contra a CPMF num dia, aí vazou a notícia de que o Bolsonaro queria a CPMF. Aí no dia seguinte eles eram a favor da CPMF, aí no dia seguinte o Bolsonaro desmentiu, aí no dia seguinte eles já eram contra de novo. Isso é gado, isso é gente que vai assim, o Bolsonaro quer, eu vou lá. Se o Bolsonaro cagar na boca deles, eles comem e acham gostoso. Esse é o gado bolsonarista. O gado bolsonarista é aqueles que o Bolsonaro, com esses perfis, atacaram alguns deputados que foram à China alguns meses atrás. Lembram disso? Chamaram até da bancada comunista do PSL. Eles começaram a atacar deputados do próprio partido e de outros partidos que foram à China. Ok, agora o Bolsonaro vai para a China e o Bolsonaro diz que a China é capitalista. Apesar de que a China faz pouco tempo comemorou a Revolução Comunista. No parlamento da China tem um símbolo comunista gigantesco, mas agora esse gado que atacava quem foi à China para uma viagem, agora eles defendem a viagem do Bolsonaro. Isso é gado. Então, o que parece é que o Olavo de Carvalho quer separar o joio do trigo, no caso, quer separar o gado burro do gado menos burro e quer saber quantas pessoas realmente vão apoiá-los, custe o que custar. E eu não sei se eles querem radicalizar no fim, tudo leva a crer que sim. No fim, eles vão querer radicalizar e tentar impor uma ditadura, ou alguma coisa assim, ou violência, porque o Bolsonaro já falou que ele pode usar o artigo 142. Para quem não sabe, o artigo 142 é o artigo que diz que qualquer um dos três poderes pode pedir ajuda das Forças Armadas em caso de extrema necessidade. Ou seja, Bolsonaro, que emprega mais de 2.000 militares, ou seja, a mamata é muito, mas muito grande no governo dele. A gente já sabe que o Queiroz está ali oferecendo mais de 500 cargos para os amiguinhos dele, e o Bolsonaro emprega mais de 2.000 militares em cargos comissionados, ganhando salários altíssimos. Muitos deles nem vão trabalhar, apenas embolsam o dinheiro.
Ele está comprando os militares. Por que o Bolsonaro está comprando os militares e trazendo para o lado deles? Porque em algum momento ele vai precisar desses militares e tudo leva a crer que esse momento está chegando. Talvez a soltura do Lula seja o estopim para isso. Eu acho que não. Eu acho que o Brasil ainda tem instituições sólidas o suficiente para que o Bolsonaro, mesmo que ele tente com os militares, ele não consegue impor uma ditadura ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque hoje em dia tem internet. Hoje em dia tem todo mundo. Estou aqui falando, tem outros canais de esquerda falando, tem canais de direita muito grandes falando contra ele, tem canais como o Felipe Neto que nem são de política, mas que batem no Bolsonaro todo dia, que vão denunciar qualquer coisa que o Bolsonaro tente. E vão denunciar isso para o mundo inteiro. Então não dá para o Bolsonaro brincar de ditador. Eu tenho a convicção que o Bolsonaro não vai conseguir brincar de ditador. O que vai acontecer é que ele vai cair mais rápido e a queda dele vai ser bem mais brusca se ele tentar fazer isso. Mas ele está se isolando. E a gente nunca viu um presidente tão isolado. A Dilma, para quem não sabe, a Dilma, boa parte do Congresso não gostava da Dilma. Eles nem olhavam na cara da Dilma, eles não gostavam nem de ouvir o nome dela. Boa parte dos ministros da Dilma não gostavam dela. A gente vê que os ministros do STF que ela indicou também não gostam dela e não gostam do PT. O próprio procurador da República não gostavam dela. Por quê? Porque a Dilma não lida com bandido muito bem. A Dilma, ela odeia esses bandidos. Então ela não lidava muito bem com os bandidos. Por exemplo, o Lula é político, ele sempre teve no meio político, ele é sindicalista, então ele sabe lidar com todo tipo de pessoa. A Dilma não, ela não era uma política. Ela era uma pessoa de área técnica que foi alçada à presidência e ela não tinha essa habilidade política, ela não tinha paciência para lidar com bandido. Mesmo assim, a Dilma nunca foi tão isolada quanto o Bolsonaro é, porque a Dilma ainda, mesmo que muita gente não gostasse dela, ela tinha apoio de toda a esquerda, não só do PT, mas a esquerda do PSOL, do PCdoB, do PDT. Por quê? Porque todo mundo que não era golpista apoiava a Dilma pelos bons governos que ela fez e do PT. Agora, você pode até não gostar do governo do PT, mas tem que admitir que o Brasil cresceu muito, que o desemprego diminuiu, chegou ao menor nível da história, que a economia cresceu como nunca antes, que o Brasil estava bombando no mundo. O Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Hoje, não. Hoje a gente vê o desemprego aumentando, a pobreza aumentando, os mais ricos ficam mais ricos. Saiu a lista dos bilionários da Forbes. Cada vez mais bilionários no Brasil, cada vez mais desempregados, mais gente na miséria. Então, o Bolsonaro não tem o apoio nem da parte bolsonarista, porque pouco a pouco eles veem que o Bolsonaro ele só quer saber o quê? De mamata, ele quer saber de usar dinheiro do fundo partidário para pagar despesas pessoais, ele quer saber de pegar dinheiro público e usar para ele mesmo, ele quer saber disso, de colocar amiguinhos deles em cargos e de fazer guerra política, guerra ideológica. É isso, ideologia de extrema-direita, uma ideologia burra do Olavo de Carvalho. A Dilma nunca foi tão isolada quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai se segurar por muito tempo. Ou ele radicaliza, e aí eu tenho convicção que a queda dele vai ser ainda pior, ou ele continua isolado e aí ele cai. Porque tem a CPI das fake news, tem o inquérito do STF das fake news, e por trás tem o Wilson Witzel, que vai continuar tentando investigar o caso Queiroz. Mesmo que o STF diga que não, ele vai tentar continuar investigando. Tanto é que muita gente não percebe isso, mas o Dias Toffoli falou em junho que as investigações do caso Queiroz deveriam ser paradas, paralisadas completamente. E a gente falou, vai dar em pizza, vai dar em pizza. O Ministério Público do Rio de Janeiro continuou investigando, eles ignoraram uma ordem da Suprema Corte, uma ordem direta mandando para a investigação. E eles continuaram investigando. Por quê? Porque o governador quer minar o Bolsonaro, ele quer acabar com o Bolsonaro. E aí o que acontece? O Gilmar Mendes teve que falar, gente, para mesmo. E a gente não sabe se realmente pararam, porque eles já desobedeceram o STF uma vez, para desobedecer a segunda vez não custa nada. Eles podem estar continuando investigando. O que aconteceu, que o Gilmar Mendes mandou eles realmente pararem, é que vazaram alguns dados da investigação. Então ficou na cara que eles continuavam investigando. Lembra disso? Faz um mês e meio, 2 meses, poucos dias antes do Gilmar Mendes conceder essa liminar mandando parar a investigação, vazou uma coisa ou outra da investigação. Por quê? Porque continuaram investigando. Então eles estão armando uma arapuca feia para o Bolsonaro. Agora, gente, calma. É bom que o Bolsonaro continue mais um tempo. Eu acho péssimo para o país, mas é bom que o povo aprenda, o povo tem que aprender. E infelizmente, parte do povo só aprende pela dor. E mais infelizmente ainda, mais triste ainda, é que nós sofremos junto. Mas é melhor a gente sofrer um pouco agora e depois a gente impedir que um bandido desses volte à presidência para que isso nunca mais aconteça, do que a gente derrubar o Bolsonaro agora e ele sair como mártir, porque a gente sabe que os bolsominions conseguem convencer milhões de pessoas, eles conseguem ainda convencer a gente com as fake news deles.
Então, gente, é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!